meninas, tudo bem com vocês? Eu me chamo Clara Fernandes, moro aqui na Paraíba e gravo pra vocês a minha rotina como mãe dona de casa. No vídeo de hoje, eu estou mostrando pra vocês a situação que está a minha casa. Vai ser mais um videozinho de rotina. Vocês vão acompanhar comigo como é a minha rotina da manhã. Vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Bom, amores, como eu falei no início do vídeo, vocês vão acompanhar comigo como é a minha rotina da manhã. Infelizmente, hoje eu estou meio doente, estou meio gripada, então a minha voz vai sair um pouco diferente da voz que eu gravo nos outros vídeos. Mas eu espero que vocês entendam, né, que todo mundo fica doente, ninguém é de ferro. Eu sou ser humano. Infelizmente, eu fico gripada, porque gripe é uma coisa que se eu pudesse, não existiria no mundo, que é a coisa mais ruim que a gente tem. Fora a dengue é a gripe. E quem já teve dengue sabe como é. Gripe é uma doença que sempre dá. Se fosse só uma doença que desse só uma vez na vida, seria bom, né? Mas qualquer coisa a pessoa piscou tá gripada, principalmente quem é alérgico. E esses dias da semana passada eu fui buscar os meninos na escola e levei uma chuva. Eu acho que foi isso que eu adoeci. Mas enfim, vocês já sabem que eu estou gripada, então qualquer coisa vocês verem minha voz diferente, relevem que é por conta da gripe. Estão chegando muitos inscritos novos no canal e eu vou esclarecer algumas coisas aqui. Talvez tenham pessoas que estão aqui e não sabem sobre isso. Eu nunca trouxe vídeo do passado falando o que já passou. Eu sempre trago vídeo do presente, mostrando a minha vida agora no presente. Mas o que já passou tem coisas que eu nem falo, porque, não sei, eu esqueço de falar. Também as pessoas não me perguntaram, mas assim, de vez em quando eu falo algumas coisas que já passou, algumas histórias. E hoje eu vou trazer pra vocês a história de como eu fui mãe. Porque, como o meu próprio nome diz, Clara Fernandes, mãe de dois. Eu tenho 2 filhos. Pra quem não sabe, um filho é Gabriel, que é o primeiro. O nome dele é João Gabriel, mas o apelido que eu chamo ele é Binho, ou às vezes também chamo ele de Biel. E Samuel, que é o segundo filho. Gabriel tem 10 anos, vai fazer agora dia 1º de agosto. E Samuel completou 4 anos agora em abril. Quando eu tive Gabriel, eu estava com 14 anos. Eu tenho 24 anos, fiz agora em maio. E Gabriel vai fazer 10 anos agora em agosto. Ou seja, 24 menos 10, 14 anos. Eu tive Gabriel com 14 anos. E Samuel eu tive com 19 anos. Samuel nasceu em abril e em maio eu fiz 20. Mas quando eu tive ele, eu ainda estava com 19 anos. E Gabriel ia completar 6 anos. Eu tive Samuel em abril. E quando foi em agosto, Gabriel completou 6 anos. Mas quando eu tive Samuel, Gabriel ainda estava com 5 anos. Pra mim foi uma idade boa. Só que eu me apressei pra ter Samuel por conta que Gabriel queria um irmão. Ele falava que todo mundo tinha um irmão e ele não tinha irmão, que era louco pra ter um irmão. Aí foi por isso que eu engravidei. Mas se não fosse isso, eu teria dado mais um tempo, deixado Gabriel ficar mais adolescente pra poder ter Samuel. Só que tem gente que fala que é melhor ter um perto do outro, porque eles se criam quase com a mesma cabeça, não arengam muito, se criam do mesmo tamanho. Quando crescem, crescem os dois juntos. Só que eu acho que quando eles são pequenos, eles são muito dependentes e eles precisam muito de carinho. E se chegar outro bebê, a pessoa não vai ter tempo. Não é porque a gente não ame. Quem é mãe sabe que o filho mais novo precisa de mais atenção. Não é por conta que a gente ame mais o mais novo. É por conta que eles são mais dependentes, não sabem fazer as coisas, não sabem comer sozinho. Então a gente dá mais atenção. Eles ainda não sabem andar. E o mais velhinho já sabe andar, já sabe dizer quando tá com fome. Só que mesmo assim, na cabeça do mais velho, tem uma confusão. Ele acha que a gente gosta mais do bebê. Sendo que não é isso. É porque o bebê precisa de mais atenção. Aí eu fico imaginando uma criança com 5, 6 anos, que já tem um entendimento bom, ainda fica meio assim achando que a gente gosta mais do bebê. Imagina uma criança de 2 anos, que pra mim uma criança de 2 anos ainda é um bebê. Só que eu também já ouvi relatos de mãe que tiveram os filhos em uma grande diferença de idade, o mais velho sendo adolescente, e ele ainda ficar com ciúme, achando que o bebê é o centro das atenções. Eu só sei que é complicado, né, essa história de criança. Sempre quando chega, independente da idade, o mais velho sempre fica com ciúmes. Mas voltando, como eu falei pra vocês, eu fui mãe na adolescência, tive meu primeiro filho com 14 anos, mas eu nunca me arrependi. Em nenhum momento meu filho me atrapalhou em nada. Certo que eu tive a ajuda da minha mãe e do meu pai. Eles foram meu porto seguro. Eles me ajudaram bastante, me apoiaram. Eu consegui terminar meus estudos porque minha mãe ficava com meu filho. Eu tive uma grande rede de apoio em relação ao meu pai e minha mãe. Eles me apoiaram muito, me ajudaram muito. Eu só tenho a agradecer tudo que eles fizeram por mim. Porque se minha mãe não me apoiasse, não me desse essa mão, eu não conseguiria terminar os estudos. Eu não conseguiria ter as oportunidades que eu tive. Longe de mim estar incentivando ninguém a ter filho
na adolescência. Eu tô contando pra vocês o meu relato, a minha experiência, como foi ter filho na adolescência. Mas lembrando que cada um tem sua realidade e eu tive rede de apoio. Coisa que eu sei que a realidade de outras pessoas são diferentes. A minha realidade doce talvez seja a realidade amarga de outras pessoas que tiveram filho na adolescência. Só que pra mim, eu vi várias vantagens em ter filho logo. Eu não senti uma dor numa unha, só sentia muito enjoo. Mas negócio de enjoo é normal, a maioria das mulheres tem. Outra vantagem, quando eu estiver com 30 anos, ele já vai estar com 16 anos. Ou seja, eu vou estar nova e já ter um filho rapaz. Outra vantagem, quando eu saio na rua, as pessoas pensam que ele é meu irmão, filho da minha mãe. Então, como vocês viram, são vantagens e vantagens. Tem as desvantagens, que no meu caso não teve, porque eu tive rede de apoio, como eu falei. E como eu nunca fui de sair, nunca fui de ir pra festa, eu nunca fui de beber, eu não perdi nada. Como as pessoas dizem que tem que aproveitar a adolescência. E pensam que aproveitar a adolescência é ir pra festa. Só que no meu ponto de vista, aproveitar não é isso. Então eu não perdi nada. Porque imagina você olhar pra uma carinha e saber que é um pedaço de você, por aquele ser humano que é tão pequenininho ainda, você dá a vida por ele. É um amor incondicional, que você ama tanto aquele bebezinho que chega a doer. E quando vai crescendo, você vai vendo que todo esforço que você fez valeu a pena. Você tem uma pessoa na terra que, além dos seus pais, vai te defender, vai cuidar de você. É uma pessoa que você vai poder contar. Além disso, a sua geração não vai se perder. Você não vai ser uma pessoa esquecida. Mesmo que a outra geração não saiba quem você foi, vai ter um filho seu que vai dizer: ah, é Gabriel, filho de Clara. E se for uma pessoa que não tivesse filhos, na próxima geração ninguém iria saber. Da mesma forma com netos. Também vai ter um neto que vai dizer: ah, eu sou neto de Clara. E se eu não tivesse filhos, eu também não teria netos. E deixando bem claro pra vocês que eu não tô querendo romantizar a gravidez na adolescência. Eu tô contando pra vocês como foi o meu relato, a minha experiência. Mas como eu falei pra vocês, cada um tem sua realidade. Então, pra mim, o fato de ter sido mãe na adolescência não teve um impacto grande na minha vida. Mas pra outras pessoas já podem ter sido de maneira diferente. Minha rotina da manhã, basicamente todos os dias, é a mesma coisa. Eu sempre tenho uma ordem pra começar a organizar a casa. Toda vez eu sempre começo pelo meu quarto. Vocês também são assim? Sempre tem uma ordem pra organizar a casa ou organiza de qualquer jeito? Não tem um cômodo certo pra começar a organizar. Como eu falei, eu sempre tô no costume de começar a organizar pelo meu quarto. Aí depois que termino o meu quarto, eu sempre vou pro segundo quarto. Depois eu vou pra sala. Depois pra cozinha. E por último, o banheiro. A cozinha é sempre o pior cômodo que tem pra organizar. E sempre o que tem mais coisa pra fazer. Sinceramente, eu não sei porque na minha cabeça eu tenho sempre que começar pelo meu quarto. Porque se fosse usar a cabeça com inteligência, eu teria que começar primeiro pela cozinha. Porque como a cozinha é o cômodo que tem mais coisa pra fazer, eu ficaria livre logo. Mas como eu não uso a inteligência, eu começo pelo quarto. E quando chega na cozinha, eu já tô extremamente cansada, já com vontade de desistir. Aí vocês vão ver que eu organizo a cozinha, vou pro banheiro e depois eu volto pra lavar a louça, porque a cozinha já tá limpa. E nesse meio tempo que eu lavo o banheiro, é o tempo que seca o piso da cozinha. Pra não ter o perigo de quando eu estiver fazendo as coisas, eu não escorregar e cair com o piso molhado. Nesse dia eu estava extremamente cansada. Eu tinha lavado um monte de roupa e também gravei pra vocês. E esse vídeo lavando roupa saiu antes desse vídeo de rotina. Então depois que vocês assistirem esse vídeo de rotina, quiserem dar uma olhadinha no vídeo lavando roupa, podem ficar à vontade. Como eu falei pra vocês, primeiro eu lavei o banheiro e depois que eu lavei o banheiro foi que eu fui terminar a cozinha, que foi a parte da louça. E louça é uma coisa que só Jesus na causa. Quando a gente pisca, a pia já tá cheia de louça. Graças a Deus por uma parte, porque se a pia tá cheia de louça é porque teve comida pra comer. Então por isso não devemos reclamar de serviço, porque por trás de tudo sempre tem uma parte boa. Se a louça tá suja, é porque teve comida pra comer. Se a casa tá suja, graças a Deus que a gente tem uma casa pra arrumar. Se o banheiro tá sujo, graças a Deus que a gente tem um banheiro pra fazer as necessidades. Se o fogão tá sujo, graças a Deus que a gente teve onde cozinhar a comida. Então, são coisas que a gente só olha pelo lado ruim e esquece de olhar pelo lado bom. Graças a Deus, eu nunca fui uma pessoa mal agradecida. Quem me conhece de verdade sabe. Mas eu confesso pra vocês que teve uns momentos que pequenas coisas estavam me irritando. E eu estava esquecendo que a vida é curta e que tudo isso passa. E que a gente tem que valorizar enquanto tá vivo. Enquanto a gente pode valorizar. Mas graças a Deus eu caí na real e parei com essas coisas. A casa só não vai ficar bagunçada se não morar ninguém dentro dela. E mesmo assim ela vai se acabar de outra forma. Eu coloquei na cabeça que todos os dias a casa fica bagunçada e todos os dias a gente tem que arrumar. Aí esse vídeo era mostrando a minha rotina da manhã, que quase virou uma faxina. Vamos chamar de faxina culposa quando não há intenção de faxinar. Quando eu terminei de lavar o banheiro, eu já fui lavar a louça, que pra mim é o castigo do monstro.
monstro. E tá tudo bem, tem gente que não gosta de lavar banheiro, tem gente que não gosta de drobar roupa. E eu não gosto de lavar louça. Mas mesmo não gostando de lavar a louça, eu tenho que lavar a louça todos os dias. Porque nem tudo que eu gosto de fazer eu faço e nem tudo que eu não gosto de fazer eu deixo de fazer. Graças a Deus, Samuel é bem comportadinho. Na hora que eu tô arrumando a casa, ele não me atrapalha. Porque tem criança que a gente tá arrumando a casa e ela atrás bagunçando. Desde quando ele era pequenininho, ele não me atrapalhava. Ele não dava trabalho na hora que eu ia arrumar a casa. Fora isso, o único trabalho que ele me dava era quando tava doentinho. Porque muitas vezes ele tinha febre e ficava gemendo de dor. O único trabalho que ele dava era porque ele ficava com fome. Como eu amamentei ele até os 6 meses, aí eu tinha que parar a faxina pra dar de mamar a ele. Mas isso não é trabalho, é porque ele tava com fome. Aí eu deixava as coisas pra fazer depois pra cuidar dele. Mas graças a Deus, fora isso, nem ele nem Gabriel nunca me atrapalhou na hora que eu ia arrumar a casa. Eles podem até bagunçar depois, mas na hora que eu estou arrumando, eles não me atrapalham. Eu já contei pra vocês como foi que eu vim ao mundo, como meu pai e minha mãe se conheceram. Hoje também contei pra vocês como foi a minha experiência sendo mãe na adolescência, aos 14 anos de idade. E cada vídeo novo é uma notícia bombástica. Eu tô parecendo até Samuel. Samuel, toda vez que vai pra escola, ele chega dizendo que tem uma novidade para contar. Tudo que acontece na escola, ele chega contando. Uma vez eu até disse, Samuel, dava pra tu trabalhar na rádio. Porque, meu filho, você tá melhor do que jornalista. Me atualiza de tudo que acontece na escola. Tudo que acontece na escola, ele chega dizendo em casa. Mamãe, eu tenho uma novidade pra te contar. Aí chega e conta o que foi que aconteceu. Um dia desse, deixaram uma casca de banana debaixo da mesa. Aí ele nem esperou chegar em casa. Quando chegou na porta da escola, ele já disse, mamãe, eu tenho uma novidade pra vocês. Teve alguém que deixou uma casca de banana debaixo da mesa. Aí a professora viu e ela disse que não pode deixar a casca de banana debaixo da mesa. Tem que jogar no lixo. Aí teve outro dia que a galinha de manhã botou um ovo, aí nasceu um pintinho. Aí ele chegou pra mim e disse, mamãe, eu tenho uma novidade pra você. A galinha de vovó agora tem um pintinho. Tudo que acontece, ele disse que tem uma novidade pra mim dizer, pra não dizer que tem uma fofoca. Mas eu disse pra ele, invista na sua carreira de jornalista, porque você vai dar um ótimo jornalista. Se assim, enquanto é criança, já está me atualizando de todas as fofocas, imagina quando crescer. A rádio não pode perder. Por isso eu falei pra ele, invista na sua carreira de jornalista. Pelo menos use a sua fofoqueirice pra uma coisa boa. Esse seria o segundo trabalho dos sonhos, né? O primeiro trabalho é o da Ana Maria Braga, que é comer e conversar e ainda receber por isso. Aí o segundo trabalho dos sonhos seria ser jornalista, que é fofocar, não ganhar processo e ainda receber por isso. Você vai estar fofocando ali, atualizando as pessoas das fofocas e ainda receber por isso. Espero que vocês entendam que essas partes que eu falei foram só brincadeira. Às vezes é bom a gente descontrair um pouco, não levar tudo a sério. Às vezes a vida é tão corrida que a gente não tem nenhum tempo pra descontrair. Espero que eu tenha passado essa vibe de descontração pra vocês. Bom, amores, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.